O papel estético, funcional e social do mobiliário urbano do sistema viário na cidade de Salvador. É notório que na cidade de Salvador, assim como em diversas outras grandes metrópoles mundiais, com o aumento populacional aumenta-se também a demanda de espaços e vias públicas para a circulação de pedestres e veículos. Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, na capital baiana há um carro para cada 3 habitantes. O aumento do número de veículos automotores contribui significativamente para o congestionamento das vias públicas existentes, fazendo com que o poder público das grandes cidades precise buscar alternativas para desafogar o trânsito. No entanto, essas alternativas, ao que parece, privilegiam muito mais os veículos automotores e pequenos do que os de grandes massa, como ônibus, trens e metrôs, ou mesmo de menor impacto, como as bicicletas. De tempos em tempos, acompanhamos o surgimento de pontes, viadutos e passarelas rasgando os cenários da cidade na tentativa de desenvolver o problema. Durante o decorrer desta pesquisa, buscaremos respostas para os seguintes questionamentos. Dos projetos de mobiliários urbanos já implantados em Salvador, voltados para o sistema viário, existe uma preocupação em associar a estética do mobiliário ao seu funcionamento? A maioria das obras modificada completamente o cenário do local onde é implantada. Podemos tomar como exemplo disso as obras da Via Expressa BTS. Essa alteração afeta a vida da população do seu entorno? Existe algum tipo de problema associado à implementação dessas obras, como a falta de segurança, poluição sonora e do ar, além de tornar as paisagens mais feias? Do ponto de vista estético, de que forma as grandes obras viárias chamam a atenção dos visitantes para a cidade de Salvador? Existe uma preocupação dos consórcios formados em integrar uma obra funcional e que ao mesmo tempo seja esteticamente bonita e possa integrar o cenário sem causar grandes prejuízos para a população? Trabalharemos com as seguintes hipóteses para o problema. A falta de investimento das gestões públicas no sistema de transporte público de massa e de qualidade obriga a população a recorrer ao carro como alternativa, fazendo com que os investimentos sejam concentrados apenas no desafogamento do sistema viário através de estradas e viadutos. O poder público não vê a construção de obras viárias como a oportunidade de revitalização de áreas e valorização estética do seu entorno, além da sua funcionalidade. Elas apenas seguem um padrão estrutural que proporciona segurança aos seus utilizadores. Os impactos estético-visuais são grandes, pois essas obras alteram completamente os cenários da cidade, principalmente por conta da poluição visual. Além dos problemas já citados, com as obras viárias surgem também alguns problemas sociais presentes em grandes cidades, como a violência gerada pela falta de segurança pública, principalmente em ambientes pouco iluminados, e contribui para o aumento da poluição sonora de Salvador. A presente pesquisa tem como objetivo identificar os problemas associados ao mobiliário urbano de Salvador, fazendo uma breve análise de como o poder público atende às necessidades e de que forma elas são aplicadas à localidade e ao seu entorno. Com base no estudo, pretendemos também estabelecer um paralelo entre a funcionalidade das obras e o apelo estético empregado nas suas construções, além de contextualizar a autoidentificação da população com esses mobiliários. Essa pesquisa é de extrema importância acadêmica e social, tendo em vista que um dos grandes questionamentos dos arquitetos urbanistas que atuam em Salvador é sobre a dissociação do apelo estético da funcionalidade nas obras viárias da cidade, já que a estética do projeto é um dos pilares da tríade vitruviana, que consiste em 3 pontos básicos que todo projeto deve observar: estrutura, utilidade e estética. Sua contribuição para o âmbito acadêmico é bastante significativa, tendo em vista que o resultado final da pesquisa poderá identificar problemas específicos e mapear áreas, um estudo direcionado para os locais de maior concentração populacional, além de alertar para problemas sociais provenientes dessas construções. Com base na delimitação do tema e análise do problema, utilizaremos como metodologia a aplicação de pesquisas exploratória e descritiva, a fim de nos aprofundarmos no problema e levantarmos hipóteses ainda não apresentadas. Pretendemos com isso identificar as principais consequências que atingem direta ou indiretamente a população. Nesta etapa da pesquisa,
entrevistaremos moradores de algumas áreas da cidade, como os bairros da Baixa de Quintas e Estrada da Rainha, locais por onde passará a Via Expressa BTS, grande obra viária em processo de finalização que está alterando completamente o cenário da região, e entrevistas com usuários de viadutos e passarelas da cidade, como a que liga a estação rodoviária ao Shopping Guatemi, passarela que possui uma das maiores circulações de pedestres em Salvador. Através da aplicação dos questionários, apresentaremos 2 pontos de vista para o mesmo problema: como os moradores das localidades próximas a esses mobiliários os enxergam no cenário, como os usuários estão inseridos no contexto, pedestres e motoristas. Dentre os procedimentos de observação, utilizaremos como ferramenta de suporte a aplicação de entrevistas livres e questionários com entrevistas focalizadas, onde as perguntas serão associadas às hipóteses levantadas. A concepção de mobiliário urbano ainda é restrita, já que este é entendido como um termo coletivo para objetos e equipamentos instalados em meio público, tais como postes, caixas coletoras de lixo, caixa de coleta de correios, rede de esgoto, rede de luz e energia, etc. Antes de qualquer outra coisa, precisamos compreender o termo em sua totalidade. Mobiliário urbano, assim como objetos e equipamentos públicos, são também as vias de acesso da cidade, sejam elas para carros ou para pedestres. Sabemos que toda obra a ser construída, por menor que seja a sua ocupação, terá algum tipo de impacto na localidade em que estará inserida. Sendo assim, o papel do mobiliário urbano, no que diz respeito ao sistema viário, vai muito mais além de levar algo ou alguém a algum lugar. É importante que no momento da concepção do projeto, o profissional leve em consideração não somente aspectos funcionais da obra. Essa funcionalidade precisa estar aliada a valores estéticos e sociais, que só serão identificados quando feitos os devidos estudos de impacto ambiental e de vizinhança. Segundo Silva, Apud Reis, compreender a cidade em sua função social significa então compreender que o espaço urbano não é simplesmente um aglomerado de pessoas e edificações. O espaço urbano passa a ter funções a realizar. Conforme a famosa Carta de Atenas, o urbanismo é a ordenação dos lugares e dos locais diversos que devem abrigar o desenvolvimento da vida material, sentimental e espírita em todas as suas manifestações, individuais e coletivas. Reis faz um ensaio teórico sobre o papel do estudo de impacto de vizinhança na consolidação da função social das cidades, buscando suporte na ideia do meio ambiente equilibrado como direito fundamental de todos, na ideia do urbanismo funcional. Partindo deste princípio, atentamos para a situação de apropriação do espaço público pelo mobiliário, quando na realidade este deveria compor o cenário de forma que as pessoas se apropriem deles. Dentre os diversos trabalhos encontrados, vários autores tratam do mobiliário urbano com foco na sua concepção e adequação ao usuário, questões que precisam estar associadas à função estrutural que, por ora, tem posto principal, porém não mais importante do que a função estética e social. Segundo Razan, um equipamento urbano torna-se habitável, portanto, quando sua relação com o usuário se estabelece desta forma. No caso das pontes e passarelas, isso ocorre quando elas se tornam essenciais para a cidade, ou ao menos para aquelas espacialidades. Com base nessa afirmação, podemos entender a relação entre o mobiliário, espaço e usuários, não apenas como meras ligações entre pontos, já que a sua construção permite a aproximação do homem, seja usufruindo, admirando ou mesmo, segundo a autora, habilitando-o poeticamente, estabelecendo uma relação de proximidade cotidiana com aquela construção. Quanto à questão estética, apontamos como possíveis consequências o aspecto e impressão de sujeira, ocasionados pela falta de acabamento ou mesmo de conservação de algumas obras viárias. Segundo John e Reis, a qualidade do projeto e do desempenho dos espaços públicos depende do atendimento das necessidades dos usuários, tornando-se importante estudar como eles percebem o mobiliário urbano. Neste estudo, os autores discutem a importância da abordagem da percepção ambiental para que o projeto e a implantação do mobiliário sejam mais qualificados.